Tivemos hoje o MTST invadindo, ocupando, depende da sua orientação política, claro, a B3, a Bolsa de Valores, o balcão de negócios das grandes empresas. Segundo Guilherme Boulos e o próprio movimento social, isso foi uma resposta à inflação e ao desemprego que é causado por essas grandes empresas. Será que isso está certo? Será que realmente a B3, a Bolsa de Valores, a especulação no mercado financeiro é o grande responsável pela pobreza, pela miséria e pelo desemprego do nosso país? Se você quer entender um pouco mais sobre isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Tamo junto? Então bora pro vídeo, pessoal. Seguinte, quando a gente fala, né, primeiro, essa ocupação / invasão do MTST, ela foi uma simbologia muito grande, né? Aliás, esses movimentos políticos, muitas vezes a ideologia, a questão da imagem, ela fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, segundo o próprio MTST, essa negociação, a B3, que significa os empresários, a economia especulativa, como eles chamaram, e não a economia real, elas precisavam ser confrontadas. Ou seja, a ideia que eles quiseram passar, enquanto tem gente especulando com o mercado financeiro, ganhando muito dinheiro e tal, a economia real, os mais pobres, estão sofrendo com isso. Mas será que essa realmente é a imagem certa? Como que funciona basicamente uma bolsa de valores, tá? Vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho a minha empresa, Ricardos Globo, e a minha empresa gera empregos aí. Tenho, sei lá, 30 funcionários, por exemplo, tá? E eu tô dando bem, tô conseguindo vender bastante globos, tá? Meus globos são legaisinhos, interessantes. Brincadeira, não tenho, tá? Mas no futuro, quem sabe, Ricardos Globo. E aí, eu quero expandir meu negócio. Para expandir meu negócio, eu preciso fazer algum tipo de financiamento. Ou vou financiar esse aumento da minha empresa com banco, pedir um empréstimo, por exemplo, com Itaú, Santander, que vão me cobrar altíssimas taxas de juros para eu conseguir fazer isso, ou se eu for uma empresa de maior porte, eu posso querer entrar na Bolsa de Valores. Eu faço o que chama de IPO, tá? Eu vou lá na B3, falo, B3, seguinte, Ricardos Globo, eu quero negociar 60% das ações aqui na Bolsa de Valores. A B3, bem simplesinho, tá? Óbvio que é mais complexo que isso. Faz um cálculo de valor da minha empresa, fala assim, beleza, Ricardo, a sua empresa vale mais ou menos, sei lá, R$1 milhão. Beleza. Como você quer vender 60%, isso vale R$600 mil. A B3 vai lá, divide, né, esses R$600 mil em vários pedacinhos, cada pedacinho, sei lá, vai dar R$30 e vai ser comercializado como uma ação. Quando você for comprar uma ação, você vai ser dono de 0, não sei quantos por cento da minha empresa por R$30. Se a minha empresa vai bem, a sua ação valoriza, você lucra com isso e eu também que sou dono da empresa. Se a minha ação vai mal, você fica prejudicado com isso e eu também que sou dono da minha empresa, beleza? Mas esse dinheiro que você colocou, esses R$30, por exemplo, 600 mil que entrou da negociação, eu vou investir nisso. Eu vou investir criando uma outra filial, criando uma outra empresa. Cara, eu vou criar mais emprego com isso. Eu vou abrir uma filial, por exemplo, eu estou em São Paulo, vou uma filial no, sei lá, Minas Gerais. Uma outra filial com mais 30 empregados. Mais gente empregada é mais gente que está recebendo dinheiro, é mais gente que está consumindo, é mais gente que está produzindo, que está gerando lucro, que está movimentando a economia. Cara, de fato, a Bolsa de Valores, ela é boa tanto para a galera que está comprando as ações, porque é uma forma de investimento, quanto para a empresa que está vendendo essas ações, porque é uma forma de financiamento que não cobra os juros abusivos, por exemplo, que são praticados pelos bancos brasileiros. Quando você compra uma ação, isso não é uma economia especulativa meramente. Você está investindo na economia real. Você está investindo em grandes empresas que vão financiar o crescimento, geração de emprego no A gente não pode ficar demonizando a iniciativa privada, como se a iniciativa privada fosse péssima, causador dos mazelas sociais e tal, percebe? Professor, mas sabe o que acontece? É porque eles são um grande mal, eles que defendem o governo Bolsonaro e fazem que o governo Bolsonaro continue no poder. Será mesmo, pessoal? A gente pega, por exemplo, uma das principais empresas que a gente tem na Bolsa de Valores, que é a Magazine Luiza, que cresceu muito aí nos últimos anos, tem a Luiza Trajano, que é uma empresária que é contra o governo Bolsonaro e faz uma série de programas sociais, uma série de ações sociais, percebe? Então não existe um consenso, não, todos amam o governo Bolsonaro e protegem o governo Bolsonaro. Para falar a verdade, penso eu que grande parte desses donos de empresa preferiam um governo que não comprasse tantas brigas políticas, que não gerasse um clima de insegurança jurídica tão grande para o nosso país, uma insegurança política tão grande para o nosso país. Percebe? Então não tem por que a gente ficar dissociando a economia real da economia especulativa. As duas caminham juntas. Com certeza não é a bolsa de valores ou as ações que causam a inflação e o desemprego no Brasil. Isso é resultado de má administração, aumento do preço do dólar, da inflação. Inflação, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O exemplo da inflação. A inflação, em geral, ela acaba sendo culpa do próprio Estado, que quer
ficar assegurando emendas parlamentares, gastos com juízes, gastos com não sei o que lá, todos os gastos necessários para sustentar privilégios e acaba emitindo própria moeda ou emitindo dívida para sustentar esses altos gastos públicos. Ou pior, aumenta os próprios impostos para sustentar esses privilégios de poucos. Ou seja, isso sim causa inflação, a desconfiança, isso causa aumento do dólar, redução dos investimentos estrangeiros. Não é a ação do Estado, não é a ação da empresa privada que vai causar isso. Em geral, é a própria ação do Estado que acaba causando essas mazelas sociais. Se a gente for pensar, é uma forma de financiamento legítima. O próprio MST, o MST, por exemplo, ele queria abrir, né, e acabou abrindo mesmo, um investimento de capital, para atrair capital, para fazer um financiamento da sua agricultura familiar. Pô, e tem algum problema nisso? Nenhum, galera. Quem quer financiar, financia. Quem não quer, não financia. Simples assim, percebe? Então você acabar criticando a Bolsa de Valores como responsável pela inflação, responsável pelo desemprego, é criticar quem está de fato prevendo o crescimento econômico do seu país. Tem que dar liberdade sim para essas empresas empreenderem, para essas empresas crescerem, para essas empresas gerarem emprego, percebe? Claro, não estou falando de... Galera, o Estado, às vezes, tem que ter algum meio de regulação ali, né? Não estou falando de um libertarianismo, né? Um anarcocapitalismo, coisa que valha. Mas a gente não pode demonizar a empresa privada porque ela, sim, gera bastante valor, gera bastante emprego. Eu acho, então, que nesse protesto que o MTST fez, ele agiu do lado errado. Se ele quer protestar contra a inflação e contra o desemprego, que de fato são coisas muito legítimas, a gente está tendo uma inflação gigantesca, uma redução do poder de compra do trabalhador, tem que protestar no poder político, né, no poder estatal. E aí, principalmente o governo federal, que é responsável por essa macroeconomia. Não nas empresas privadas. As empresas privadas, nesse caso, pessoal, têm a menor culpa de todas, percebe? Eu sei, né? E você pega, professor, mas sabe o que existe? É que existem muitos mega milionários e esses caras estão lucrando, etc. E quando parte da população passa fome. Esses mega milionários, cara, você pega, sei lá, o dono da Amazon, que a Amazon não é brasileira, né? Mas dessas grandes empresas, eles são os responsáveis pela geração de emprego no nosso país. Eles são responsáveis pelos investimentos. E muitas vezes tem programas sociais interessantes, claro que muitas vezes para bater os impostos, tá? Mas programas sociais interessantes que fazem benefícios sociais para a população. Ou seja, o grande culpado em geral, de fato, tá? Tô generalizando, mas não é iniciativa privada. E sim, o poder estatal. Atiraram do lado errado, hein, pessoal? Atiraram do lado errado. E você, concorda comigo? Eu acho que não. Acho que realmente existe uma economia real que está se dando muito mal e a Bolsa de Valores está se dando muito bem. Aliás, até interessante, a economia real indo mal, isso impacta também a Bolsa de Valores, tá? Bolsa de Valores em geral cai quando a economia real, entre aspas, vai mal também. Você concorda ou acha que não? Realmente tem que protestar tal. Deixa a sua opinião, claro, com todo respeito, que eu vou querer escutar você, né? Ler o que você está falando. No mais, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se concorda ou não, deixa aí nos comentários. Tamo junto, beijos, abraços e tchau.